Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje fala aí sobre os 5 anos dos protestos de 2013, que mudaram parcialmente, parte da legislação brasileira, mas que, ao mesmo tempo, deixou um conjunto de intenções no ar que não foram cumpridas pelo governo Dilma e pelo governo Temer até o momento atual. Então, vamos nos relembrar do que foi as manifestações de 2013 e de 2014. Primeiro, que o movimento de 2013, ele começa em São Paulo por um movimento chamado MPL, Movimento Passe Livre. O objetivo, encabeçado, sobretudo, inicialmente por estudantes, era de que os estudantes, de todas as áreas, portanto, pegando desde o ensino fundamental 1 ao ensino universitário, pudessem ter lá o passe livre nos sistemas de transporte da metrópole paulista para as suas atividades culturais e para as suas atividades meramente educacionais e acadêmicas. Esse movimento, chamado de Catraca Livre, também lutava contra o aumento das passagens de ônibus que estavam se verificando na capital do estado de São Paulo. Reclamavam lá das péssimas condições de manutenção da via, sobretudo, dos ônibus paulistas, reclamavam de um trânsito caótico na cidade de São Paulo, reclamavam do amplo privilégio do transporte individual em detrimento do transporte coletivo, reclamavam do modal de transporte que historicamente foi adotado pelo Brasil, que é o modal rodoviário, que todos nós sabemos que é um modal falido para um país de dimensões continentais como o Brasil. A recente greve dos caminhoneiros mostrou isso de maneira cabal. Nós estamos falando de um modal de transporte caro, lento, poluente, com baixa capacidade de carga, altamente sujeito a acidentes e de manutenção de via muito cara. A solução para o Brasil no transporte de massa seria o transporte ferroviário e hidroviário e, portanto, houve grandes manifestações em São Paulo lutando por essa mudança de política pública em relação ao passe livre para os estudantes, contra o aumento das passagens de ônibus e por uma grande mudança no sistema de transporte em São Paulo. A grande questão é que no momento dessas manifestações, o Brasil também passava por um momento muito delicado sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista econômico. Sob o ponto de vista político, nós tínhamos saído pouco tempo antes do escândalo do Mensalão. Vamos nos lembrar, o escândalo do Mensalão teve lá a acusação do atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, de que o Partido dos Trabalhadores pagava através lá de desvio de dinheiro de obra pública, de superfaturamento, de aditamento de contrato, de propina de contrato, pagava a base aliada do governo, da qual o próprio PTB fazia parte, isso é muito importante que se diga, e o próprio Roberto Jefferson tenha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 8 anos de cadeia, porque embolsou 4 milhões de reais dentro do esquema, sem justificar sobre onde esse dinheiro foi parar. Na verdade, a gente precisa dizer de maneira muito clara que o Roberto Jefferson ele só coloca a boca no trombone quando o seu aliado, que era diretor dos Correios, foi preso, flagrado num esquema de corrupção dentro da estatal. Esse diretor era uma indicação direta do Roberto Jefferson e do próprio PTB, e a Polícia Federal deixou vazar as gravações desse diretor, liderado aí pelo PTB, recebendo propina num esquema de favorecimento de fornecedores dentro dos Correios, que, aliás, é uma das causas dos graves problemas que os Correios vêm passando até o momento atual. A sua gestão
comandada por um esquema político dentro das estatais que se locupletam do poder, né, em vez de ter uma administração profissional formada, sobretudo, né, por servidores de carreira contratados pela empresa. Bom, quando a Polícia Federal vaza, né, o vídeo do indicado lá do PTB para a diretoria, que, segundo denúncias, amealhava, inclusive, propina que abastecia os cofres do próprio PTB e da figura do Roberto Jefferson, ele resolve, então, botar a boca no trombone e dizer que, na verdade, esse esquema era um esquema muito maior, era um esquema patrocinado pelo PT para pagar políticos para que esses votassem de acordo com os interesses da base aliada. Lembrando que Roberto Jefferson vai indicar lá o então, né, ministro-chefe da Casa Civil, né, do governo petista, né, como o responsável por articular esse esquema de pagamento. O resultado é que Roberto Jefferson, né, é deposto lá da Câmara dos Deputados, permanece como presidente do PTB, né? Nós tivemos o ministro da Casa Civil, José Dirceu, também perdendo o cargo de parlamentar, ambos responderam diante do Supremo Tribunal Federal e foram condenados dentro do esquema do mensalão. Não só eles, mas uma série de outros políticos, né, envolvendo aí o PTB, o Partido Progressista, o PMDB, atualmente MDB, e o próprio Partido dos Trabalhadores. Na sequência, um escândalo ainda maior que tem desdobramento, né, no momento atual, que é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que mostrou um grande esquema de corrupção liderado pelos 3 partidos da base aliada, né? O Partido Progressista, o PMDB, atual MDB, e o Partido dos Trabalhadores, que indicavam lá, né, pessoas para a diretoria da Petrobras. Esses diretores tinham uma função clara, que era garantir o funcionamento de um cartel de empresas, de empreiteiras, comandadas pela Odebrecht, mas envolvendo a OAS, a Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão, a Galvão Engenharia, a UTC, a Carioca Engenharia e por aí vai, com desdobramento para tudo quanto é lado, né? Esse cartel havia montado um esquema para fraudar as licitações da Petrobras, com a anuência da diretoria da Petrobras e com o conhecimento dos partidos políticos e dos principais políticos brasileiros. E aí esse esquema teria abastecido o caixa 2, né, dos partidos, serviu de pagamento de propina para a própria diretoria da Petrobras e pagamento de propina para altos dirigentes políticos do país. Por enquanto, nós temos denunciados e alguns já julgados a própria figura, né, do presidente Lula, José Dirceu, né, o ex-tesoureiro, né, do PT, Delúbio Soares. Tivemos pessoas envolvidas aí, como o próprio ex-ministro, né, da Economia durante o governo Lula, né? Tivemos aí pessoas como José Serra, do PSDB, denunciado, o próprio Aécio Neves, que também participou do esquema. Tivemos aí políticos de praticamente todos os grandes partidos brasileiros, envolvendo o Democratas de Agripino Maia, que acabou de se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. Temos denúncia e pedido de investigação contra o presidente da Câmara dos Deputados, né, o deputado Carioca, pelo Democratas. Nós tivemos o próprio... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25.
10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.